Olá, estou aqui para apresentar os temas e as habilidades cobradas nas questões de gramática do Enem. Fiz, conforme nós já sabemos, um levantamento de todas as questões que apareceram em todas as aplicações de 2009 até 2014. Veja, questões por aplicação primeiro. Em 2009, sabidamente, houve 3 aplicações e houve 9 questões de aspectos gramaticais. 2010, 2 aplicações, 7 questões. 2011, 2 aplicações e 4 questões. 2012, 2 aplicações e 8 questões. 2013, 2 aplicações e 4 questões. Em 2014, sabemos que houve a prova normal, a prova chamada de Enem PPL, aplicada às pessoas privadas de liberdade. E houve uma prova lá que, para 31 alunos no Nordeste, tá? 3 aplicações e houve 7 questões. Dá para você se planejar aí pensando em 3 questões que são exclusivas de aspectos gramaticais. O normal é haver de 2 a 3 questões, tá? Pegando aqui 2011 e 2013, 2. O normal é que haja de 2 a 3 questões de aspectos gramaticais. A incidência de conteúdos e habilidades por grau de importância. O que mais cai nas questões de aspectos gramaticais é o valor das conjunções. Conjunções coordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas e conjunções subordinativas. Tá? O Enem vai negritar a conjunção, normalmente negrita, tá? E vai pedir que você indique o valor. Já houve 11 questões. Pronomes e retomada, houve 8 questões. Contribuições lexicais. Eu chamo de contribuição lexical o processo de incorporação de palavras ao dicionário, tá? Que você tem o léxico, tá? O dicionário, a língua portuguesa. Não é um processo de derivação prefixal, sufixal, parasintética, nem é um processo de composição, justaposição, aglutinação. Não está previsto em tese esses 2 processos não estão previstos na gramática, mas aparecem na nossa prova. Eles são o estrangeirismo e ainda o neologismo. O que acontece? Palavras são incorporadas por intermédio da criação, tá, de elementos novos, criação de elementos, neologismo e ainda da apropriação da palavra estrangeira, que é o neologismo. Contribuições lexicais, 5 questões. Coesão textual, aspectos principalmente de concordâncias verbal e nominal. Também aqui pode haver regência. Já ouvi uma questão de crase, explícita, só de crase, tá? Concordância verbal e nominal. Ainda regência e crase, 4 questões. Classes do nome. Nome é o que eu não posso conjugar. Nome é substantivo. Nome é advérbio, tá? Nome é adjetivo. 3 questões. Aspectos do verbo. Já houve 3 questões aqui explícitas, uma das quais muito difícil, tá? E veremos aqui depois. Paralelismo. Paralelismo é a construção a repetição de uma determinada estrutura, tá? O paralelismo em literatura é chamado de anáfora. A repetição. Pego aqui o sermão da montanha. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os mansos de coração. E a repetição de bem-aventurado é chamado de paralelismo. O paralelismo tem a intenção de reforçar uma ideia. Obviamente, você reforça uma ideia e ainda acrescenta informações. 2 questões de paralelismo. Pontuação, já houve aqui 2 questões no Enem. Então, esses foram todos os temas de aspectos gramaticais que apareceram em todos os anos, em todas as provas, de 2009 a 2014. 14 aplicações. Vamos lá, então, ver como eles aparecem na prova de linguagens. Tenho aqui um texto chamado Jogar Limpo, uma questão sobre pontuação. Argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer preço. Convencer alguém de que algo é, antes de tudo, uma alternativa à prática de ganhar uma questão no grito ou na violência física. Ou não física, 2 pontos. O político que mente descaradamente pode cativar a leitores. Uma publicidade que joga baixo pode constranger multidões a consumir um produto danoso ao ambiente. Há manipulações psicológicas não só na religião, e é comum pessoas agirem emocionalmente porque vítimas de ardilosa e cangoteira sedução. Embora a eficácia a todo preço não seja argumentar, tampouco se trata de admitir só verdades científicas. Formar opinião apenas depois de ver a demonstração e as evidências, como a ciência faz. Argumentar é matéria da vida cotidiana.
uma forma de retórica, mas é um raciocínio que tenta convencer sem se tomar mero cálculo manipulativo. E pode ser rigoroso sem ser científico. É um texto aqui de 2008, a citação está aqui embaixo. O Enem quer o seguinte: no fragmento, opta-se por uma construção linguística bastante diferente em relação aos padrões normalmente empregados na escrita. Trata-se da frase não física, : Nesse contexto, a escolha por se representar por extenso, com palavras, : o sinal de pontuação que deveria ser utilizado, e vamos ver aqui a intenção. Eu volto ao texto. Não física, : está na linha 3. Eu vou ler o final da linha 1. Eu vou ler a frase que vem antes, tá? E vou ler um pouco do que vem depois. Linha 1, no final. Convencer. Convencer alguém de que algo é, antes de tudo, uma alternativa à prática de ganhar uma questão no grito ou na violência física. Ou não física. Não física, : Um político que mente descaradamente pode cativar eleitores. Uma publicidade que joga abaixo pode constranger multidões a consumir um produto danoso ao ambiente. Depois de não física, aparecem 2 exemplos. Aqui, obviamente, tá, os 2 pontos servem para introduzir um exemplo. Na verdade, 2 exemplos. Eu posso falar que esses 2 exemplos, na linha 4, tá, um político que mente, na linha 5, uma publicidade que joga abaixo, são explicações. Então, os 2 pontos introduzem exemplos, explicações. São explicações do que é violência não física. É óbvio que aqui que física tem valor adjetivo, tá? E como substitui violência, tá? Passa a ter um valor substantivo. Estou explicando o nome. Quando se explica o nome, chama-se aposto. Então, há 3 grandes ideias. São exemplos, são explicações, tá? E o que vem depois da marca 2 pontos, das palavras 2 pontos, também funciona, o que vem funciona como um aposto. É isso que nós vamos marcar, é isso que eu nem queria. Então, aqui leio a partir da linha 3. Nesse contexto, a escolha por se representar por extenso o sinal de pontuação que deveria ser utilizado enfatiza a metáfora de que o autor se vale para desenvolver seu ponto de vista sobre a arte de argumentar. Não sabemos que são 2 exemplos. Tá? Explicação. Diz respeito a um recurso de metalinguagem. É metalinguagem, sim. Evidenciando as relações e estruturas presentes no enunciado. Não se trata de relação, é explicação, é exemplo. Nem A nem B. Apesar de que a letra B ali, a metalinguagem é boa, mas o que vem depois da vírgula não é correto. O objetivo aí é um recurso estilístico que promove satisfatoriamente a sequenciação de ideias, introduzindo apostos de natureza explicativa. A letra C é fenomenal. Veja, são 2 exemplos, são explicações. E como ele se refere a um termo de valor substantivo, sei que física é um adjetivo, mas está substituindo violência, por isso tem valor substantivo. Como explica um substantivo, deveria ser chamado de aposto explicativo. A letra C é fenomenal. Ilustra flexibilidade na estruturação do gênero textual, a qual se concretiza no emprego de linguagem conotativa. Não é uma conotação, não é uma linguagem figurada. Errada a letra D. Prejudica a sequência do texto, provocando a estranheza no leitor ao não desenvolver explicitamente o raciocínio a partir de argumentos. Na verdade, sabemos que são explicações. São explicações e são 2 exemplos. É um aposto explicativo. Por isso, se deve assinalar a alternativa C. Tá? É interessante pensar que o Enem pode pedir para você fazer um raciocínio, talvez uma explicação ou entendimento do sinal de pontuação. É óbvio que o sinal de pontuação mais estudado e mais relevante, sem dúvida, é a vírgula. Mas aqui apareceram os 2 pontos.